bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre dicas de esfumado, para você esfumar melhor, fazer um olho mais bonito, mais legal, mais do jeitinho que você quer, que você gosta, que você vê por aí. Então a primeira coisa que você precisa é de um pincel, certo? Um pincel para esfumar. Então você vai precisar de pincéis fofos. Sempre que eu tô falando de sombra, né, que é um produto em pó, eu vou precisar de pincel fofo, assim, ó. Então ele começa, né, pequenininho e abre. Todos são assim, ó, começa pequenininho e abre, tá? Esse não começa pequenininho, mas ele é bem fofinho. Se você tiver um olho maior, você pode usar um pincel maiorzinho. Se o seu olho é menor, um pincel menorzinho também, porque senão você não vai conseguir trabalhar do jeito que você quer. A segunda dica é o primer. Na verdade, não precisa usar um primer específico para sombra. O que é um primer para sombra? Ele vai deixar a pálpebra, ou aonde você quiser, mais molhadinho, porque a sombra vem e gruda mais. Então, ajuda a grudar a sombra e intensifica a cor. Mas corretivo, né, também funciona aí como primer. Então, primer é o corretivo e a dica é você espalhar uniformemente. Se você vem com corretivo não espalha uniforme, ou se você deixa uns vincos de corretivo, quando você vier com a sombra, vai ficar tudo marcado. Então tem que estar bem uniforme. Eu sugiro que passe desde a pálpebra até mesmo a sobrancelha. A terceira dica, sabe quando a gente tá fazendo, por exemplo, um esfumado mais escuro e a gente vê uma linha, né? Vê ali uma linhazinha que ficou entre a cor mais escura e mais ou menos o tom da pele. Essa linha não pode aparecer. Falo para as minhas alunas, eu ainda estou vendo uma linha aí. Eu não quero ver linhas, esfumado não tem linha. Então, o que você pode fazer para tirar essa linha é usar um tom intermediário, por exemplo. Né? Tô usando um tom mais acinzentado e aqui é um tom bem clarinho. Então eu pego um meio termo, eu pego um marronzinho mais claro e passo aí pra fazer essa transição, ou mesmo misturo a cor que eu tô usando, o cinza, com o beijinho e passo aí também. Ou você pode também vir com um pincel limpo. Tira o excesso da sombra e vem com um pincel de esfumar só nessa linhazinha trabalhando aí, tá bom? E a quarta dica é mão leve. Às vezes o seu esfumado pode ficar manchado também porque você vem com a sombra depositando ela muito forte assim, e aí nos lugares ela deposita muito, no outro ela não vai depositar tanto e vai acabar ficando manchado. Mesmo depois que você depositou a sombra, você vem com a mão forte e você vai arrastar essa sombra. E se você começa a arrastar, essa sombra que já tá grudadinha ali, bonitinha, vai manchar. A dica é segurar no cabinho, aqui no finalzinho do pincel, assim você não tem tanta força na sua mão. Quinta dica, que aí é o pulo do gato. Essa dica pode revolucionar o seu esfumado, que é o quê? Sempre que a gente vai fazer uma maquiagem, a gente tem que pensar primeiro, né? O que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer depois, pra ir não se atropelando no processo. Então, sempre que você for fazer um esfumado, comece pelas sombras claras. Guardou isso aí bem na sua cabeça? Então, por onde que a gente vai começar? Se eu passei corretivo desde a pálpebra até a sobrancelha, aqui eu tenho um tom mais claro. Então, eu vou começar vindo desde a sobrancelha, né? Passo um tom clarinho aí. Depois eu venho com um tom claro ainda e vou marcar o meu côncavo. Não precisa ser aí o tom que você ainda quer chegar, mas passo um tom clarinho nessa região do côncavo. Por quê? Se eu já depositei uma sombra clarinha ali, quando eu vier com a sombra escura não vai pigmentar tanto, né? Que é nessa região que eu não quero pigmentar mesmo. Agora, se eu faço o contrário, se eu venho com a sombra escura, aí aqui não tem nada ainda, né? Então, essa sombra escura vai grudar muito mais fácil na região que não tem sombra, e aí o seu esfumado vai subindo, vai subindo, vai subindo, daqui a pouco tá o preto até a sobrancelha. Então, é muito mais fácil você começar pelo claro, que aí você vai dosando depois o escuro, porque a gente já vai ter ali uma sombrinha embaixo que não vai deixar a outra grudar tanto. Lembrando que a gente já tava com corretivo ou primer que faz essa sombra grudar mesmo. Voltando um pouquinho na questão do corretivo e do primer, se você usar um corretivo super mega mate que seca rápido, ele não vai te ajudar ao quê? Grudar a sombra, né? Porque ele já tá seco, já tá mate. Então, se você for usar um corretivo, tem que ser um corretivo mais cremoso, um corretivo que não seja tão seco, tão mate. Se você não quer grudar tanto a sombra, não quer tanta intensidade, aí você pode trabalhar com corretivo mate, pode até passar um pó translúcido antes de começar o esfumado, que ajuda a deslizar melhor a sombra, mas ela não vai pigmentar tanto. Certo? Essas são as dicas
Se você for com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de vídeo, você pode deixar aqui nos comentários. E eu vou deixar os produtinhos que eu usei nessa maquiagem hoje no post do blog pra você, tá? Eu espero que essas dicas tenham te ajudado, que você tenha gostado. Muita luz no seu dia de hoje. Um beijo e até o próximo!